Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta Igreja Matriz de Santa Luzia Anhanguera, que rezam conosco através da Rádio Liberdade FM e também meditam conosco a Palavra de Deus através do canal no YouTube, nesta sexta-feira da segunda semana da Quaresma, hoje, dia 21 de março,
Eu dizia no começo da Eucaristia que em cada sexta-feira do ano, seja ela em qual tempo litúrgico for, a Igreja sempre nos convida a voltar o olhar para o mistério da cruz de Cristo. A olharmos para o mistério da cruz de Cristo e diante dessa cruz bendita, diante da entrega redentora de Jesus por nós, tomarmos consciência do que nós somos. Somos filhos amados de Deus. Tomar consciência daquilo que nós recebemos de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Tomar consciência daquilo que Deus espera de nós, a nossa santificação. E diante da cruz de Cristo, olharmos também as nossas cruzes. Porque sem a cruz de Cristo, as nossas cruzes não têm o menor sentido. Sem a cruz de Cristo, a cruz nossa de cada dia, seja a cruz da enfermidade, seja a cruz da incompreensão, seja a cruz da perseguição, seja a cruz do cansaço, enfim. Seja qual for a cruz que você e eu carregamos na nossa vida pessoal, familiar, comunitária, sem a cruz de Cristo, nós nos entregaríamos ao desespero. Sem a cruz de Cristo, para dar sentido à nossa cruz, nós seríamos a religião do masoquismo, ou seja, teríamos amor pelo sofrimento apenas pelo simples fato de sofrer. E nós bem sabemos, esta não é a vontade de Deus. É na cruz de Cristo que nós encontramos o sentido para a nossa cruz, para que, carregando a nossa cruz com Ele, por Ele e do jeito dele, nós possamos também participar na obra da redenção e chegar um dia às alegrias da ressurreição. Já o apóstolo São Paulo dizia isso dele mesmo e nos ensina a fazer também o mesmo. São Paulo dirá: eu completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. E nós poderíamos nos perguntar, diante do sofrimento do Filho de Deus, o que faltou à paixão de Cristo? O que faltou à paixão de Cristo foi o meu braço crucificado com o dele, foi o meu pé também martelado com o dele, foi o meu coração também chagado com o dele. E São Paulo compreendeu esse mistério de sermos colaboradores da redenção, ou seja, corredentores, colaborarmos com Jesus na obra da redenção do mundo. Na minha cruz, na sua cruz, na cruz de cada um de nós, se prolonga também a cruz de Cristo, porque Ele, no mistério da sua paixão, assumiu todas as cruzes da humanidade. E é diante da cruz de Cristo que nós compreendemos que, inclusive, até mesmo aquilo que para nós, à primeira vista, pode ser uma desgraça, um ponto final, nas mãos de Deus, aquela desgraça pode se converter em graça. Já Santo Tomás de Aquino nos ensina: Deus é todo-poderoso, porque Ele pode do mal fazer nascer um bem maior. Vejamos bem essa primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, onde nos fala dessa tristeza na vida de José do Egito, que é uma figura profética daquilo que será Jesus. José, maltratado, vendido como escravo pelos seus irmãos, é uma figura que já anuncia o que farão com Jesus na paixão. Judas também o venderá pelo preço de um escravo, 30 moedas. E à primeira vista parece algo terrível, à primeira vista parece que o sofrimento, parece que o mal teve a última palavra. Só que se nós acompanhamos a vida de José do Egito, nós veremos que nas mãos de Deus, aquele mal se converteu em redenção. Porque José do Egito
foi feito governador do Egito, e quando a fome assolou toda aquela região, os irmãos de José foram pedir ajuda, sem saber que era seu irmão que os atenderia. E José, movido pelo amor de Deus, abraça os seus irmãos, que pensavam que eles também seriam mortos por José. E José diz o que a eles? Vinde, foi para o vosso bem, foi para a vossa salvação que Deus permitiu que acontecesse comigo aquilo que vocês fizeram. O mesmo que Jesus fará na cruz, diferente um pouco do que os fariseus de coração duro disseram, quando Jesus conta a parábola da vinha para dizer: eu sou o filho, vocês me arrastarão para fora, vocês me matarão. O que o meu pai fará com vocês? Metade da resposta eles acertaram. A vinha será tirada deles e entregue a outros. Como de fato foi. O reino de Deus foi tirado do povo da primeira aliança e foi entregue a nós cristãos. E precisamos tomar cuidado para que Deus também não tire de nós o reino de Deus e entregue a outros. Por isso é preciso produzir os bons frutos que Deus espera de nós. Mas a primeira parte da resposta dos fariseus está completamente errada. O que eles respondem a Jesus? O dono da vinha vai mandar matar todos aqueles vinhateiros maus. Não. No alto da cruz, Jesus não dá sentença de morte a nenhum ser humano. Pelo contrário, no alto da cruz, Cristo Jesus dá a resposta de Deus ao pecado da humanidade: o perdão, a misericórdia, a salvação e a redenção. O que aconteceu com Jesus, terrível, vendido como escravo, traído por um dos seus apóstolos, sofrendo toda espécie de ultraje no caminho do Calvário, ali parecia que o mal, a morte, a maldade, o pecado tiveram também a última palavra. Mas nós bem sabemos que não. Do terror da paixão e morte do Filho de Deus, Deus que do mal é capaz de tirar um bem maior, nos deu o bem da redenção. Ser corredentores com Cristo, como diz São Paulo, significa colaborar para que esta redenção da cruz aconteça também no nosso dia a dia, assumindo com Cristo a nossa cruz e procurando produzir os bons frutos de vida, conversão, misericórdia, caridade, bondade, que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós. E diante da cruz de Cristo hoje, termos um coração agradecido. Olha o que disse o Salmo: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrar as maravilhas do Senhor, inclusive naquelas horas difíceis pelas quais nós passamos na nossa vida. Vejam, de quantas situações difíceis você hoje consegue se lembrar, pelas quais você já passou. E de quantas elas Deus te libertou, e em quantas elas Deus usou para fazer de você também uma pessoa melhor. Quantas vezes nós nos convertemos por causa de uma enfermidade que bate à nossa porta? Quantas vezes que nós nos voltamos para Deus e procuramos o caminho do bem e abandonamos o caminho do mal, depois de passarmos por uma desilusão, depois de passarmos por uma frustração na vida? Dom Francisco Carlos, que foi nosso bispo, hoje bispo da Diocese de Jaú, ele dizia certa vez numa homilia que os sofrimentos pelos quais nós passamos não são vontade de Deus, porque Deus não quer que ninguém sofra, mas Deus os permite, e a expressão de Dom Francisco Carlos
era belíssima. Ele dizia: como um pai bom que permite que o filho beba um remédio amargo para livrar o filho de um mal maior. Pense você que é pai e mãe, quando você precisou levar sua criança pequena num posto de saúde para levar aquela agulhada de vacina. A criança chora, esperneia. Qual é o pai, qual é a mãe que fica feliz de ver aquela criancinha chorando? Ninguém. Mas você sabe, aquela picada que faz chorar vai libertar seu filho, vai prevenir seu filho de uma enfermidade pior que pode inclusive custar a própria vida. Deus muitas vezes permite que vocês e eu tomemos também uma dose de remédio amargo na nossa vida para nos libertar de uma morte eterna no inferno, para não nos perder na eternidade. Deus usa do sofrimento da vida como prova do seu amor para conosco. Que no dia de hoje, diante da cruz de Cristo, nós possamos também lembrar as maravilhas do Senhor na nossa história, sobretudo quando a vida nos colocou em situações difíceis. E olharmos hoje para esse passado marcado por sofrimento e dizer: obrigado, Senhor, porque do mal o Senhor tirou um bem maior, porque o Senhor me fez passar pelo vale tenebroso, mas eu atravessei o vale tenebroso de mãos dadas com o Senhor. Peçamos a Maria, ela que é corredentora com Jesus, porque se São Paulo e nós podemos colaborar com a redenção, Maria, por ser imaculada e mãe do Salvador, pôde e pode muito mais. Que ela, corredentora da nossa salvação com Cristo, porque cooperou de modo único e singular com a nossa salvação, que Maria nos ensine a reconhecer a presença de Deus na nossa cruz de cada dia, e com ela nós possamos olhar para cada momento difícil da nossa história e dizer: o Senhor fez por nós maravilhas, porque santo é o seu nome. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.